Com todos nós, amém. Glória a Deus. Que privilégio poder estarmos aqui nesta noite tão preciosa, tão maravilhosa, a qual já fomos ministrados de uma forma muito especial nesta noite. Uma alegria poder estar revendo os nossos queridos aqui nesta noite, nossos amigos, nossos irmãos, aleluia, que hoje decidiram vir adorar a Deus. Parabenizar o Ministério Infantil pelo trabalho, pelo visual, né? Como foi lindo, né? Com uma simplicidade tão grande, mas com uma profundidade de uma mensagem poderosa para cada um de nós sobre aquilo que comemoramos hoje, aleluia, que vivenciamos nos últimos dias esta Páscoa, a ressurreição de Cristo, e hoje nós tivemos esse privilégio de ser ministrado pela vida das crianças aqui nesta noite. Quero aqui dedicar esse culto à nossa tia da escolinha, Melissa, que está aniversariando, acho que está lá já trabalhando, né? Que Deus continue abençoando a vida dela. Aleluia. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a fidelidade, amém? De Deus. Diga comigo, fidelidade de Deus. Diga de novo, fidelidade de Deus. Quero que vocês me ajudem a pregar nesta noite, prestando atenção. Todo orador que vai falar, quando ele olha para o Marinaldo, ele quer que o Marinaldo esteja olhando para ele. É um sinal que o Marinaldo está dando importância ao que está ouvindo. Então eu quero que todos fiquem atentos. Sei que não é fácil me acompanhar aqui, mas eu vou procurar ao máximo ficar mais estático, né? Para vocês não ficar exercitando o pescoço, né? Vou procurar falar com muita clareza a respeito desta virtude que nós encontramos em Deus e que nós extraímos também de Deus: fidelidade. O homem só tem porque Deus o transmitiu, essa tal fidelidade. E eu quero começar sem delongas, eu quero começar como texto base, talvez, dessa pregação, o Salmo 119, o versículo 119 é o capítulo 119, 90, 91 e 92. Vamos ter como base do decorrer desta mensagem nesta noite. Quero agradecer aos irmãos que oraram por nós nesses dias, que fizemos uma viaginha curtinha, mas não estive aqui domingo passado, né? Por esse motivo, estava um pouco ausente, mas com saudade do culto de domingo. Obrigado pelas orações dos irmãos. Obrigado também a minha esposa que assumiu aqui. Os irmãos falaram que ela estava cabisbaixa aqui sem mim. Falei para ela, tá bom, amor, já eu chego. Mas deu tudo certo. Eu ouvi ela pregando lá onde eu estava. E a mensagem foi uma bênção, né, irmãos? Glória a Deus, foi uma bênção domingo, a mensagem. Parabenizar aí os líderes de jovens. Nos entregou um extrato, né, ali na porta, né? Vocês receberam o extrato? Receberam? Aleluia. A conta está paga, Júlio? Pode não ter... Graças a Deus. Pode não ter saldo, mas a conta está paga, né, pastor?
que é o que acontece conosco do decorrer, né? Só de pagar as contas tá bom, né, irmão Gil, né? Só tá bem, irmão Gil, na paz, sarou da situação do acidente, né? Acho que foi muito mais emocionalmente, né? Entender o livramento de Deus também, né? Acho que qualquer acidente que a gente envolve nele traz uma certa preocupação, uma bala emocional, né? Principalmente como aconteceu lá com as pessoas, né? Que acidentou ali, envolvendo nesse acidente contigo. Mas oramos a teu favor para que o Espírito Santo, que um dos papéis principal dele aqui é consolar. E quando orava eu dizia: Senhor, consola o coração do irmão Gil lá onde ele está. Porque às vezes eu fico pensando assim, a profissão de vocês ela é um pouco meia cruel, né? Nesses momentos a gente pensa em estar perto da família, né? Esse momento mais crucial, né? Não é? É, exatamente. Por isso que quando a gente fala desse bem chamado família, nós precisamos valorizar muito, né? Então eu fiquei imaginando comigo, quando orava, que o Senhor sentiu só, assim, em termos de apoio visual, né? Que o apoio maior que o Senhor poderia ter é de sua família, e o Senhor estava lá distante, né? E fica só. Então eu fiquei imaginando assim, e não vê, mas e nas nossas orações nós oramos para que o Espírito Santo, que é o amigo fiel de todas as horas, pudesse estar lá para cuidar de ti. E eu acredito que ele assim fez. Amém? Glória a Deus. E falando desse extrato aqui, louvando a Deus aí pela iniciativa, diz que o pecado, diga comigo, foi pago. Diga: o meu pecado foi pago. Custou quanto? Muito. A vida do meu mestre, aquele quem pagou por mim. A transgressões, pago. A vergonha, pago. A mágoas, mas tem muito crente carregando mágoa ainda, mesmo que Jesus já pagou, mas ainda está carregando, viu? Mesmo pago. Medo, qual foi o total, né? Incapaz de calcular, baseado em 1 Coríntios 6:20. Porque foste comprado por bom preço. Diga amém. Diga glória a Deus. Então, e esse total foi a morte na cruz, né? A morte na cruz. E o troco, ainda devolveu o troco. Tá aí, tá vendo aí? Ainda teve troco, que é a vida, te dando vida. Esse é o troco que nós recebemos aí, por esse sacrifício que o próprio Jesus demonstrou por nós na cruz do Calvário. Glória a Deus. Maravilha. Então vamos lá para o nosso texto. Aleluia. Salmo 119, versículo 90, que diz assim: a tua fidelidade dura de geração em geração. Diga comigo: a fidelidade de Deus dura de geração em geração. Diz assim: tu firmaste a terra e ela permanece firme. Não permaneceu, ela permanece. Não importa quantos anos, quanto tempo que o próprio Deus determinou isso aqui, a terra permanece obedecendo a tua ordem. Eu estava imaginando que tudo que Deus ordenou para que funcionasse, funciona perfeitamente. O sol todos os dias nasce lá, acho que é aqui que o sol nasce, é aqui, para cá? Não é? Nasce aqui o sol.
o sol nasce aqui e se põe lá, né? Todos os dias, porque está obedecendo uma ordenança, né? Assim a lua, assim a terra, produzindo de acordo com a semente que planta nela. Você já pensou se o sol resolvesse passar uns 30 quilômetros aqui da terra? Como é que nós subsistiria? Então, Deus deu uma ordem, Marinaldo, para ele passar onde ele passa todo dia, a altura dele todo dia, o calor dele todo dia, para que nós não morrêssemos, né? E assim o sol está obedecendo, a terra está obedecendo, né? A água, o mar está lá obedecendo no seu lugarzinho. Você já pensou se daqui a pouco resolve inverter? Olha para mim, queridos, por favor. Você já pensou, Júlio? Por enquanto está assim, né? O mar, o nível mais baixo, né? Já pensou se faz assim? Amém? Então quer dizer que o mar também está obedecendo uma ordenança, sendo fiel, ou o próprio Deus sendo fiel naquilo que ele falou. A fidelidade de Deus dura de geração em geração. Tu firmaste a terra e ela permanece firme. 9:1, por favor. Eles continuam até ao dia de hoje, segundo as tuas ordenações, porque todos são teus servos. 9:2. Se a tua lei não fora toda a minha recreação, há muito que pereceria na minha aflição, diz o salmista nesse texto base aqui, que eu encontro aqui uma fidelidade de Deus em execução para com a terra, para com o seu povo, para com a sua igreja. Aleluia, louvado seja Deus. Então a fidelidade de Deus é imutável, ela não vai mudar de espécie alguma. A fidelidade de Deus, aleluia, não vai mudar porque eu sou infiel a Deus. A fidelidade dele vai permanecer. Vamos ver o que está escrito em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 22, 23 e 24 também. Aleluia. Eu vou andar um pouco rápido para mim conseguir passar para vocês tudo que Deus me dera durante esses dias a respeito de fidelidade. Fidelidade é algo que está inserido num conjunto que forma o caráter do homem. Fidelidade. Então não tem como o homem dizer que é um bom caráter se ele não é infiel, se a fidelidade não permanece nele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vejamos então: purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros como um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Segura aí, querido, por favor. Segura ali. Quando eu falo de fidelidade de Deus, eu falo de algo que está acessível ao ser humano. Fidelidade. Fidelidade eu só encontro em Deus. Eu posso extrair esta característica de Deus. E quando eu olho para Deus, eu vejo Deus desejando gerar. Irmãos, por favor, deixa eu pedir de novo. Não deixe eu olhar para vocês
e ver vocês conversando, porque vocês me atrapalham, por favor. Cochichando um com o outro, por favor. Vou pedir só essa vez. Não, prometo que não vou ser mais chato, mas por favor, não me deixe eu estar pregando, aí eu olho para a igreja, você está lá no ouvido do... Aí eu perco aqui a... Amém ou não amém? Aleluia, posso continuar? Se estiver difícil ficar perto do irmão que está conversando, sai perto dele. Se ele estiver te atrapalhando, você ouvir a palavra, porque senão você não ouve, nem deixa o parceiro ouvir, e ainda atrapalha o pregador. Glória a Deus. Então vou começar de novo. Deixa eu respirar. Eu não posso sair da minha direção. Queridos, como é difícil estar aqui. Vocês não têm noção. Como é difícil ficar o dia todo preparando uma mensagem, trazendo, Davi, essa mensagem para essa cacholinha defeituosa aqui, e guardar ela o dia inteiro, e chegar aqui e ministrar, com tanta luta, com tanta dificuldade. Então não é fácil, queridos. Então, por favor, me ajuda aí. Só de você ficar quietinho aí, você já me ajuda. Ou então pode dar um glória a Deus quando você achar que deve. Então, veja bem, sendo de novo gerado, diga comigo, de novo gerado. Por que eu preciso ser de novo gerado? Para que eu possa deixar de ser quem eu era, a criatura, para tornar o filho. Quando eu sou gerado de novo, eu recebo característica de quem me gerou. Posso receber um amém? Quando eu sou gerado, irmão Gil, essas meninas têm característica do irmão Gil, porque o irmão Gil e a irmã Inês, que foi os que gerou essas duas princesas. Então, se procurar nelas característica de vocês, vão encontrar. Então, por que eu estou trazendo esse texto para nós? Porque o desejo de Deus era, ou ainda continua sendo, gerar-nos de novo. Mas por que eu preciso ser gerado de novo? Para que eu deixe de ser a criatura de Deus, para ser filho de Deus, com característica de Deus, Felipe. E quando Deus gera a mim e a você, eu começo a adquirir dele as características. Vocês estão vendo a importância desse texto? Então, quando eu sou gerado em Deus, porque Deus vai usar também. Eu não estou gostando desse microfone, parece que ele está muito agudo. Se puder dar um gravezinho só. Hoje parece que eu estou meio chato, não estou não? Tá não? Aleluia. Se você quiser abaixar mais um pouquinho meu volume, pode baixar. Glória a Deus. Aleluia. Então, opa, agora ficou bom. Ficou bom, não ficou? Parece que até para ouvir ficou mais, né? Ficou bom, Felipe? Então vamos lá. Sendo de novo gerado, não de sementes corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus. Quer dizer, o que Deus vai usar para te gerar de novo? Quer dizer, a primeira geração que aconteceu comigo, com você, foi aquela que os nossos pais teve lá um tchaca-tchaca e gerou. Você lembra quando Nicodemos, Júlio? Nicodemos, que era um príncipe, lá no capítulo 3 de João, se eu não me engano, 3 de João. Nicodemos era um príncipe da sinagoga, e ele vai ter de noite com Jesus, dizendo: Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse assim: olha, o necessário é nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Quer dizer que existe dois nascimentos: o que eu nasci primeiro do ventre, e aquele que o próprio Deus vai nos gerar. Por isso que está dizendo aqui nessa noite:
de uma semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus. Quer dizer que Deus, Ele vai usar a sua palavra para te transformar. Deus não tem outro meio, Aris, para transformar a igreja, esse povo, em um povo salvo, Marinaldo, em um povo de criação para criador, melhor dizendo, de criatura para filho. Deus não tem outro meio para usar. Ele vai usar a sua palavra. E presta atenção que eu estou falando de um Deus fiel naquilo que diz que é, naquilo que Ele diz que vai fazer. Então, quando olhamos para o texto, nós aprendemos, estamos sendo gerados. Quer dizer, agora é interessante a gente olhar para nós, Ayrton, e de fato ver e perguntar se essa palavra está gerando em mim um homem diferenciado. Qual que é o efeito que essa palavra está promovendo na tua vida, na minha vida, na nossa vida, na vida desta igreja? Qual é o efeito? Não, pastor, hoje eu estou melhor do que 30 dias antes, eu estou melhor do que um ano atrás, do que 10 anos atrás, do que quando eu converti. Eu estou melhor, mas ainda não está nem aos pés daquilo que a palavra me diz que é para ser. A Bíblia diz que a minha perseguição para ser como Cristo, a estatura perfeita de Cristo. Então, quando eu olho para mim nessa questão, eu preciso perguntar: qual é a distância de mim para Cristo, em termos de fidelidade, de honestidade, de santidade? Qual é a distância, meu Deus do céu? Para nós ver o tanto que precisamos ainda desta santidade, dessa santificação, dessa busca por esta geração de um homem diferente, de um homem diferenciado, de um homem cheio da graça, de um homem cheio de poder, de um homem que tem prazer na palavra, de um homem que tem prazer na família, de um homem que tem prazer em vir à igreja, de um homem que tem prazer em orar, de um homem que tem prazer de dizer: eu sou cristão, eu sou servo de Deus, eu sou um pregador do evangelho, eu sou um evangelista, cheio da graça, cheio da unção. Então quer dizer, querido, Deus quer me transformar, te transformar, usando a sua palavra. Aleluia, louvado seja Deus. Então a semente, ela é incorruptível, porque ela é a palavra de Deus, ela é viva. Diga comigo, ela é viva. E diz que permanece para sempre. A palavra vai permanecer para sempre, mesmo que eu não permaneça, mesmo que eu não a queira, mesmo que eu não a goste, mesmo que eu não a leia, mas ela vai permanecer da forma que é, cumprindo o que ela está dizendo que vai se cumprir, porque Deus é fiel para com a sua palavra. Eu acho que falta 22, porque toda carne é como a erva. Diga como a erva. Diga como a erva. Quer dizer, bate aí nos corpão seu bonito aí, diga: eu sou como a erva. Você tem um pé de flor, mas quem tem um pé de flor em casa? Quem tem? Né? A flor amanhece bonita, mas quando chega a tarde, moxa, daqui a pouco. Não é assim? É desse jeito. Quer dizer que é como a erva, e toda a glória do homem como flor da erva. Toda a glória do homem, toda a sua glória que você vai conquistar nesse mundo, aleluia, como a flor da erva. Você pode conquistar o topo, você pode ser o governador desse estado, você pode ser o empresário mais rico dessa cidade, você pode conquistar o que você quiser. A Bíblia está dizendo que é como a flor da erva. Ela vai existir agora e amanhã. Amém ou não amém? Eu estou falando de fidelidade da palavra, fidelidade de Deus. Aí veja bem, querido, secou-se a erva e caiu a sua flor. Vamos lá, acho que tem mais um, né? Tem mais um ou não?
mas a palavra do Senhor permanece para sempre, para sempre. Esta é a palavra que entre vós foi evangelizada e está sendo evangelizada hoje. Esta palavra, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para essa igreja. Quando eu estava preparando isso, eu confesso para os irmãos que a carne da gente treme, porque às vezes a gente tem um conceito da palavra de Deus, que a palavra de Deus é muito a favor nosso, Gil, que a palavra de Deus gosta de às vezes ser camarada conosco, amiguinha nossa, mas não é não. A palavra de Deus só é amiga minha quando eu sou amigo dela. Porque se tem uma palavra de bênção liberada para mim, não é de qualquer jeito que eu vou receber. Porque na Bíblia tem palavra de bênção, Miguel, mas tem palavra de punição. Aleluia. E eu não vou pensar que eu vou andar errado, eu vou andar torto e Deus vai andar do meu lado. Ai, filhinho, você é tão bonito. Ai, filhinha, ai, não tem problema não. Você está no erro, mas eu vou te abençoar aqui. Então Deus está sendo infiel. Eu vou chamar ele de mentiroso, porque ele diz que ele é fiel. Ele é fiel, ele é justiça. Ele é amor, é amor. Ele é fiel, é fiel. Mas se eu for infiel, Deus permanece fiel consigo mesmo, não comigo. Amém ou não amém? Porque parece que a gente vai andar de qualquer jeito e a fidelidade de Deus vai caindo sobre mim. Não, estamos errados. Exatamente errado. O menininho está correndo. Exatamente errado na forma de pensar. Estou andando fiel, estou andando infiel à palavra de Deus. Estou andando infiel à minha esposa. Estou andando infiel ao meu patrão. Estou andando infiel às coisas, às autoridades desse mundo. Estou andando infiel à palavra de Deus. Pode esperar, querido. Você vai colher a sua semente plantada. Pastor, mas está tudo bem comigo. Tá, espera um pouquinho. Porque toda plantação tem uma colheita. Às vezes no momento parece que está tudo bem. Parece que está tudo ótimo. Não estou errado, estou traindo, estou mentindo, estou sendo infiel. Mas está tudo bem, pastor. A colheita não é imediata, não. Você planta hoje para colher daqui 4 meses, daqui 5, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3, daqui 5, daqui 10, sei lá. Mas o dia da colheita vai chegar. O negócio é sério. Deus é fiel na lei da semeadura. Nós vamos ver daqui um pouquinho. Não adianta eu pensar que eu vou plantar um pé de laranja e eu vou colher jaca ou limão ou não. Deus é fiel naquilo que ordenou. Se eu plantar uma semente de jaca, vai nascer jaca. Não, pastor, mas Deus pode fazer um enxerto. Enxerto aqui só quem faz é a pastora Isabel, nas florzinhas, nas rosas do deserto. Não, pastor, mas será que Deus não passa a mão na cabeça? Não, Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Porque senão ele não é justiça, irmão Tom. Senão ele não é justo, Júlio. Como que um juiz julga justamente? Ah, você cometeu o crime? Cometeu. Então vamos ver qual que é a penalidade para esse crime. Penalidade para esse crime é 2 anos de cadeia. Então 2 anos de cadeia para o fulano. Esse é o juiz justo. Deus é justo. Se eu errar, Deus vai passar a mão na minha cabeça. Deus só pode me perdoar, ou eu posso não colher, Davi, a semente daquilo que semeei, se eu arrepender logo. Por isso que Paulo escreveu: filhinho, eu escrevo para que não pequeis. Quer dizer que o pecado, a oportunidade de pecar é como semear uma praga na terra. Todo pecado, querido,
é como semear uma semente da praga, Denilson, na terra. Todo pecado, todo erro. Ah, mas ninguém está vendo. Mas a terra está recebendo a semente. Vai nascer. Aí Paulo está dizendo: filhinhos, eu escrevo para que não pequeis. Mas se pecar, temos um advogado. Corre para lá. Corre para lá, arrependa-se. Chama o advogado para defender a tua causa. Antes de nascer aquela semente germinar e produzir os frutos que você está colhendo hoje, quem sabe. Porque, irmãos, nós estamos na posição que estamos, seja ela física ou espiritual, por mérito nosso. Pastor, eu tenho minha casa, eu tenho meu carro, eu tenho minha família, eu tenho uma vida tranquila. Mérito, olha como você lutou para isso. Foi ou não foi? Ah, como você trabalhou. Ah, como você lutou. Mas quando chegamos no fracasso também, é porque nós plantamos a semente do fracasso, ou nós estamos plantando no dia a dia e nem percebemos. A palavra é fiel, e ela é como a semente que gera, aleluia, que germina. Não sei se eu tenho mais outro ou não, é só até aí, né, querido, que eu falei. Aleluia, até o 24, né? Oh, louvado seja Deus. Quem está entendendo, diga amém. Diga glória a Deus. Então, precisamos entender que não importa o que eu esteja fazendo, certo ou errado, mentindo, falando verdade, Deus vai permanecer fiel. Parece que isso é um benefício nosso. Não, benefício meu é quando Deus é fiel, e eu também luto para ser fiel em tudo que eu for fazer. Fiel no contrato que eu vou assinar, fiel nas prestações. Tem às vezes a pessoa assume lá 60 parcelas, depois entra na justiça. Você não assinou um contrato? Então precisamos ter cuidado para que nós, nos momentos difíceis da vida, não agimos com injustiça, porque toda semente de injustiça plantada vai gerar injustiça para você também. Não é verdade, Teixeirinha? Vai gerar. Aí nós vamos para um outro texto aqui, que diz assim, 2 Timóteo capítulo 2, verso 13, meu queridão. Segundo Timóteo capítulo 12, versículo 13. E aí, Micael, você está bom, meu querido? Tudo certo? Na benção? Glória a Deus. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado. Acho que não é isso, não. É 2 Timóteo 2,13. 2,13, meu querido. 2,13. Isso. Se formos infiéis, diga: se eu for infiel, o que Deus permanece? Ele não deixa de ser infiel porque eu sou infiel. Ele permanece fiel. Quem planta infidelidade colhe o quê? Infidelidade. Porque Deus é fiel. Ai, Deus, eu não sei porque. E Deus está lá olhando e não pode fazer nada, porque é colheita de uma semeadura. Glória a Deus. Olha para o teu irmão e fala assim: está plantando bem? Aí veja bem, se formos infiéis, tem gente que não dá importância para esse negócio, querido.
essa questão da fidelidade, tem gente que não dá importância, não dá muita importância para isso. Mas se formos infiel, ele permanece fiel, ponto e vírgula. Mas ele permanece fiel a si mesmo, porque ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode negar a si mesmo. Deus não pode negar. Se eu plantar infidelidade, Deus vai olhar para mim e vai me ver colhendo infidelidade, não vai poder fazer nada por mim, porque Ele é fiel naquilo que Ele falou, Miguel. Aleluia. Por isso, todo o tempo da nossa vida precisamos estar atentos com a semeadura que nós vamos lançar. Pastor, então eu estou com tanto medo que eu vou parar de plantar, então também não vai colher nada. Porque quem não planta também não colhe. Tenho tanto medo de assumir alguma coisa na igreja, vou ficar aqui mesmo, porque aqui, né, não preciso de horário, não sei se eu venho o dia que eu quero. Tem gente que pensa assim: ah, não vou plantar uma roça não, porque tem que capinar a roça, né, Teixeira? Teixeira arrumou uma chácara, eu, Teixeira, velho, o bicho está trabalhando, pensou que a Sandra ia lá ajudar ele, Geraldo. Pegar uma enxada, a Sandra falou, tô fora. Teixeira ficou sozinho lá, cavucando lá, para plantar, né, Teixeira? Dá um trabalho, não dá? Mas se não plantar, e quando planta e não nasce, é porque a terra é ruim. Não é a semente que é ruim, é a terra. Quem que pregou esses dias sobre quem que foi? Quem pregou aqui sobre a semente que caiu na beira do caminho? Você, não foi? A pastora, foi domingo, né? Tá vendo como que eu estava escutando? Agora eu provei que eu estava ouvindo. Então quer dizer que a semente era boa, tanto a que caiu entre os espinhos, a que caiu no meio das pedras, e a que caiu em terra boa. A semente era a mesma, mas o solo é que era diferente. O que é o solo? Vamos ver se vocês aprenderam. Coração. É como eu aceito. Por isso que tem crente que ele é como a semente que cai na terra ruim, não produz. A semente joga lá, e ele é o mesmo crente de 10 anos atrás. Você não vê evolução, você não vê crescimento, você não vê transformação. Ele é o mesmo boca dura, é o mesmo mal educado, é o mesmo que não sabe nada, é o mesmo que não sabe orar, é o mesmo que não sabe ler Bíblia, é o mesmo que não sabe nada. Não acontece nada, pastor, mas eu já parei de beber cachaça, de fumar maconha, eu já parei. Isso não leva ninguém para o céu não, queridos. Meu pai fumou 50 anos. No dia que ele foi no Marcelo Sandrini, porque esse médico para ele, depois de Deus, o Marcelo Sandrini, para o meu pai, não fala mal de Marcelo Sandrini para ele não. Diz que o Marcelo Sandrini falou, seu Agostinho, o senhor fuma? Fumo. Quantos anos? Ah, tem uns 40 anos. Se o senhor não parar de fumar, pode arrumar o caixão. Nunca mais meu pai fumou. E aí, ele vai para o céu por causa disso? Não. Então às vezes a gente está feliz porque eu parei de beber, pastor, cachaça, não bebo mais. Isso não leva ninguém para o céu. É mais fácil um cara que toma uma cachaçinha ir para o céu do que aquele que pensa que... Não estou aqui defendendo ninguém tomar pinga não, por favor. Né, Igor? Não estou defendendo essa tese não. Então, voltando para o texto, se formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar aquilo que ele falou. Então, você está infiel em quê, querido? Em que área da minha vida que eu ainda sou infiel? Pode esperar que eu estou colhendo ou vou colher alguma coisa por causa dessa semeadura. Vamos lá, porque eu estou atrasado e eu tenho muita coisa para falar. Oh glória, eu estou falando da fidelidade de Deus. Então vejamos aqui
Algo interessante ainda. Um dia desse eu pregava aqui e eu dizia para a igreja: cuidado nos momentos da dificuldade que você enfrenta. Cuidado com a semente que você vai tirar do seu embornar. Porque nós, ser humano, aqui dentro está o egoísmo, a prepotência, a inveja, toda espécie de mal está dentro do homem. O ódio, tudo que você imaginar está dentro do... pastor, não, tudo está aí. Você quer ver o dia que pisar no seu pé? Você quer ver o dia que fizer alguma coisa que te desagrada? Aí você vai ver que a vontade de esganar alguém é porque o desejo de matar está aí dentro. Qual que é a diferença, pastor? É que o desejo vem, mas eu não executo ele. Então eu preciso ter cuidado nesses momentos, porque é a hora da semeadura. E os momentos difíceis da nossa vida serão os momentos crucial de plantação. E eu aprendi algo aqui com o Mestre Jesus, lá em Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9. Cuidado com as circunstâncias da vida. Geralmente o tempo de plantar é um tempo difícil. É um tempo da terra estar seca. É um tempo que tem que destocar. Quem trabalhou na roça vai saber o que é destocar. Tem que preparar a terra, tem que plantar e tem que esperar Deus mandar a chuva. Deus não planta, eu que planto. A chuva não é eu que mando, é Ele. Quer dizer que eu tenho o poder de pôr na terra a semente que eu quiser, mas essa terra vai receber a chuva, porque Deus é fiel. Mesmo que a minha semente é ruim, a chuva vai cair. Presta bem atenção, para você não estar colhendo mal. Aí você fica jogando culpa na igreja, fica jogando culpa na esposa, fica jogando culpa no marido, fica jogando culpa no patrão, no governo. Não tem um monte de gente que fica criticando o governo, fica criticando a AB, a família, a esposa, o patrão, a empresa, o desemprego. Então, a semente é nós que plantamos. Sendo ela boa ou ruim, Deus vai mandar a chuva, porque Ele é fiel. Deus não manda chuva só para os bons. Deus não manda chuva só para os que plantou a boa semente. A chuva rega a terra. Isso é compromisso de Deus, fidelidade de Deus com aquilo que Ele falou. Deus não está sendo fiel. Não, se você está infiel, pode esperar que a infidelidade, não de Deus, mas que é a colheita da infidelidade que nós plantamos. E sendo Ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos. Acho que está errado aqui. É Hebreus 5, 8 e 9. Ainda que era filho. Quem era filho? Pode chutar. Eu dou a chance de você errar. Quem era filho? Vamos de novo, quem era filho? Vamos de novo, 1, 2, 3. Mais alto, 1, 2, 3. Então Jesus era filho. Claro, né, gente? Filho lá, antes de vir para cá, já era filho. Aleluia. Olha só, presta bem atenção que isso aqui é para nós aprender. Ainda que era filho, aprendeu a obediência. O que Jesus aprendeu? E eu? Você acha que tem outra direção para nós a não ser a obediência? Olha lá. Ainda que era filho, quer dizer, o próprio Jesus, ainda que era filho, teve que aprender a obedecer.
parece que Deus foi tão duro com Jesus, né? Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Toda situação, toda adversidade está querendo nos ensinar alguma coisa. Toda adversidade nos quer levar para uma direção: obediência. Se a palavra para Jesus foi essa, para mim e para você não será diferente. Ah, pastor, eu obedeço a hora que eu quiser. Tem uns caras que ficam aí, né? Vai, tá bom então. Faz se quiser, congrega se quiser, o dia que quiser, hora se quiser, lê se quiser. Mas com Jesus foi diferente. Ele teve que aprender por causa do homem incorporado nele. O Jesus homem precisou aprender. Ele só voltou para lá, mesmo incorporado num corpo de homem, com todas as paixões que eu e você temos. Ele também teve a mesma dor, a vontade de desistir. Ele também teve a vontade de parar, a vontade de abortar a missão. Você acha que se Jesus falasse: Deus, eu não quero mais morrer, você acha que Deus ia deixar Jesus aqui? Não, porque ele não foi criatura, ele foi filho. Deus só dizia: para cá, vem para o seu lugar de origem. Seu lugar não é aí não. Você foi aí só levar um projeto de salvação. Mas se eles não quiserem, se você rejeitar, pode voltar para cá. Deixa ele se virar lá no caldeirão, lá para baixo, como diz o menino. Ainda que era filho, aprendeu a obediência. Diga comigo: eu preciso aprender a obedecer. Irmãos, isso vai pegar muito crente no último dia. Tem crente levando a vida de qualquer jeito, de qualquer maneira. Ah, pastor não manda em mim, pastora piorou. Claro que não. É como sempre nós falamos aqui: o nosso dever é de pregar que o que você faz lá fora. Pastor, mas fulano, deixa fulano. O dia da colheita vai chegar. Só não desvia por causa do crente errado. Só não deixa de fazer o certo porque tem irmão dentro da igreja fazendo errado. Só não desvia da igreja porque o fulano está lá, diz que é crente. Eu vou sair da igreja. Você vai ficar pior que ele, porque ele mesmo errado, ele está aqui dentro. Uma hora Deus cata ele pela muleira, dá-lhe uma sacudida e o cabo conserta. Até porque a igreja não é lugar de gente perfeita, não, queridos. Perfeito veio aqui, ficou 30 anos, começou um ministério de 3 anos e foi embora daqui. Então não vem querer cobrar uma igreja santa, uma igreja perfeita. Pode sair dessa aqui, vai procurar outra. Mas nós estamos aqui buscando santidade. É uma luta para cumprir isso aqui. Você sabe o que eu estou falando. Talvez esse culto está queimando a sua cara, porque você enquadra em todos os versículos, porque você tem que melhorar. E se esse evangelho não te mudar, não te transformar, ai de mim e ai de você. É a única ferramenta que Deus tem, irmão Gil, que Ele vai usar para te transformar. Agora, se eu rejeitar, Ele vai também, porque Ele é fiel. Ah, você não quer? Não, não quero. Então, tá bom. Amém ou não amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem quer que acaba logo, diga amém. Opa.
Daqui a pouquinho eu termino. Vocês suportam mais 20 minutos? Suportam ou não? Por favor. Eu preciso concluir. Ainda que era filho, aprendeu a obediência. Tudo está ligado na obediência. Você quer ter sucesso? Em que área? Em todas. Não tem bom funcionário desobediente, né, Douglas? Todos os funcionários do Douglas tem lá uma regra e ele chega no horário. Funcionário bom é aquele que chega na hora ou um pouquinho antes. É aquele que faz o seu dever e um pouco a mais, diz a Bíblia, viu? Isso é o perfil do bom funcionário. Aquele que faz só o que manda, a Bíblia diz que ele não, como diz nossa expressão, nem cheira e nem fede. O dia que o patrão precisar de um cara para ocupar um cargo, não é esse que ele vai escolher. O dia que o patrão for promover alguém na empresa, um gerente, estou precisando de um gerente, quem? O fulano, porque ele chega, 8 horas para bater o ponto, ele chega 8 horas, não é esse critério que o patrão usa. Eu peço para ele ficar, eu nem peço, ele fica 30, 40, quanto tempo precisar. Mas aí aquele que não está nem aí para ser a fulano é puxa-saco. Mas esse é o bom funcionário. Não é assim? Já aconteceu isso contigo? Então, ainda que era filho, agora veja bem, quando eu estou falando de obediência, que é o pilar principal do crente, em tudo que você pensar, a obediência é o pilar. A obediência é até melhor do que a oração. A obediência é melhor do que o jejum. A obediência é melhor do que tudo que você imaginar. Com jejum você não vai para o céu, mas com obediência você vai. Com oração só você não vai para o céu, mas com jejum, com obediência você vai. Obediência é o que, pastor? A palavra de Deus. Então, querido, quando eu olho para um texto aqui que eu fiquei estarrecido com isso, eu fiquei de queixo caído, que está lá em 1 Crônica, meu querido. 1 Crônica, no capítulo de número 10, se eu não notei errado, 13 e 14. Cuidado com as circunstâncias difíceis. É os momentos de semeadura. Cuidado. Hoje eu não tô legal, hoje eu não estou querendo orar, não vou orar. E quem falou que é para orar quando quer? Eu não estou sentindo porque tem uns crentes que falam assim. Esses dias teve alguém que falou assim: eu senti que não era para mim no culto. Como é que é um troço desse, irmão? Como é que Deus que é esse, Zuleide? Que Deus que é esse que está falando para os crentes que hoje não é para ir no culto? Estou sentindo. Está sentindo a preguiça montada no lombo? Quem falou que é para congregar quando eu quero, querido? Quem falou que o obediente obedece quando quer, principalmente quando não quer? É esse que eu demonstro que sou obediente a uma autoridade que rege sobre mim. Não vou nem explicar o texto, olha o que o texto está dizendo. Vamos lá ler o texto? Olha para o texto. Assim morreu Saul por causa das transgressões que cometeu contra o Senhor. Tem uma outra versão que fala: alguém com a Bíblia aí, quem tem Bíblia aí, essa é uma versão sobre fidelidade, porque foi infiel. Assim morreu Saul, querido. Quem era Saul? Rei de Israel. Obrigado.
Deus, o Senhor, porquanto não havia obedecido a palavra. Pois não, vamos trazer para nós isso aqui. Vamos trazer para a igreja Vida Nova em Jesus. Vou trazer para mim, você traz para você nesta noite. Será que eu poderia trocar Saul por Norair? Será que eu não estou morrendo também porque sou desobediente? Será que não estou doente dentro da igreja por desobediência? Porque para morrer precisa antes adoecer. Será que não tem gente doente aqui dentro hoje? Se tiver, a cura está aqui. A mesma que revela o nosso pecado, revela também o poder da cura para mim e para você. Aleluia. Aleluia. Eu sei que você é meu amigo, mas eu também sei que você é uma ovelha e eu preciso cuidar de você. Deus teve uma fidelidade em executar sua palavra. E aqui está diante de nós esse texto, que a infidelidade para com Deus gera morte. Morte de ministério. Cadê o seu ministério? Cadê o seu ministério? Morte de ministério por causa de infidelidade. Tem um monte de crente com ministérios magníficos, maravilhosos, mas estão mortos. Não desabroche, não faz mais. Parou. Eu sempre falo que volta e meia eu encontro pastores aí no Pedra 90. Parou de pastorear. Está lá trabalhando. Não vou desmerecer qualquer função que se emprega alguém, ela é privilegiada. Mas não tem um emprego para mim, a não ser servir o meu Jesus, ao meu Senhor. Esse é o melhor que eu tenho na minha vida. Eu posso ganhar o salário maior do que todo mundo aqui dentro dessa igreja. Oh queridos, mas se eu não exercer o meu ministério, eu estou fadado ao fracasso. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então eu quero que você comece a perguntar para você, queridos: será que eu também não já estou doente? Porque se a desobediência a Deus leva à morte, primeiro leva o camarada a ficar doente, anêmico. Não faz mais, não quer mais. Tem a função na igreja, mas não quer mais fazer. Limpa a igreja, mas não quer mais limpar. Está na portaria, mas não quer mais estar na portaria. Toca o violão, mas não quer mais tocar o violão. Toca o teclado, mas não quer mais tocar o teclado. A doença anêmica. Porque pensa que está fazendo para quem? Você pensa que qualquer coisa que você faz aqui dentro está fazendo para o pastor? Noraí, está nada. Está fazendo para mim não. E se Deus te chamou para fazer, você está recusando, te espera. Nós vamos ter que te sepultar. Não é lá no cemitério não, é aqui dentro mesmo. Diga amém. Diga: tem misericórdia de nós, Senhor. Tem gente menosprezando aquilo que foi lhe dado a fazer. Tem gente não dando importância, porque ele foi convocado para desenvolver um papel dentro da igreja. É para você mesmo que eu estou falando. Tem gente que porque o líder dele não é o pastor Norair, ele não quer saber de obedecer. O pastor, eu estou aqui para obedecer pastor, tá nada. Se você não obedece quem eu outorguei poder sobre ele para te liderar, e você não obedece, a mim também você não obedece, e a Deus muito menos. Porque se você não obedece quem você vê,
A Bíblia diz que quem você não vê, você não é capaz. Irmãos, vão vigiar a partir de hoje. Hoje é dia de Páscoa, ressurreição, recomeço. Então, assim Saul morreu por causa da sua infidelidade para com o Senhor, porque não havia obediência à palavra do Senhor, e também porque procurou a mulher que consulta os mortos. Acho que aqui não tem ninguém que está indo em macumba, não tem? Hã? Ou será que na igreja não está resolvendo? Vamos lá na mesa branca, porque na mesa branca parece que é mais leve o negócio, né? Na mesa branca o negócio é mais calminho. No candomblé não vou não, mas na mesa branca dá para ir. Até fala em Jesus. Porque na igreja não está resolvendo. Mas não resolve não. Diga comigo, a desobediência gera morte, e a obediência gera o quê? Vida. Você já viu um monte de crente morto? Tem nada, você não extrai nada dele, de Deus. Ele não tem nada de Deus. Nada. Você vai conversar com ele, não tem nada, não sai nada. Sai outras coisas. Vamos terminar, gente, já já. Então, simplesmente porque desobedeceu, ele morreu. É claro que, você já pensou se Deus fosse passar a espada no pescoço de todo mundo dentro dessa igreja que desobedeceu hoje? Nós estávamos enrolados, né? Pastor, mas então, como é que explica esse negócio? Eu disse antes que quando eu peco, Paulo me orientou: filhinhos, eu escrevo para não pecar, mas se pecar, corre depressa, contrata o advogado. Quem é o seu advogado? Chama ele. Ele vai advogar a sua causa. Ele vai eliminar o poder de germínio da semente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. 2 Timóteo capítulo 2, vamos voltar para o 2 de novo, de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12 e 13. Nós já lemos o 12, agora vamos ler o 12 e o 13 também, de 2 Timóteo. Glória a Deus. Aleluia. Se formos infiéis, ele permanece. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Deus não vai mudar por sua causa. Presta bem atenção. Deus não vai mudar por sua causa. É eu que mudo por causa dele. Aí diz assim: pois não pode negar a si mesmo. Pula lá o 14. Lembra-lhes essas coisas, exortando-os diante de Deus, que não discutam por causa de palavras que 12 e 13. É 2, 12 e 13.
que é o 13. Isso. Aleluia. Se perseverarmos com Ele, também reinaremos com Ele. Se o negarmos, Ele também nos... Simples assim. Como é que eu nego? Eu nego Jesus. Eu nego Jesus. Não é isso. Eu nego Jesus com os meus atos, com a minha atitude, com a minha forma de ser, com a minha forma de falar. É isso que eu nego. Eu nego Jesus quando eu recuso a sua palavra, quando eu deixo de crer. Irmã Adriana, quando eu recuso a sua palavra, eu estou negando a Ele. Então, e Ele é categórico, a palavra é categórica, ou é aqui ou é aqui. Não tem passagem de mão na cabeça, né, irmão Gil? Não tem, o crente que for menos crente vai para um lugar, para o purgatório. Vão lembrar da nossa fé antiga. Aqueles que morriam iam para o purgatório, aí os vivos daqui iam orar, rezar. Acender vela. Quem já acendeu vela para as almas do purgatório? Quantas vezes mamãe falava, quando for dormir, reza um Pai Nosso, 3 Ave Maria para as almas do purgatório. Lembra disso? Para diminuir o castigo dos que estão no purgatório. Meu Deus do céu. Parece que o Deus lá do purgatório é aquele Deus bonzinho que vai passar a mão na cabeça. Não. Ou é 8 ou é 80 para nós. Se perseverarmos com Ele, também reinaremos com Ele. Diga, ô glória. Quem que falou glória aí? Fala, aleluia. Isso se abandonar Ele, está fora do plano. E se negarmos, Ele também nos... do jeito que vivo, do jeito que ando. Aleluia. Glória a Deus. Então tome cuidado nos seus momentos de dificuldade, para você com as suas atitudes não negar quem você é. Aleluia. Não negar o crente salvo que você é no seu dia a dia. Aleluia. Agora veja bem, queridos, para encerrar aqui nessa noite, nós aprendemos aqui que Jesus aprendeu porque era difícil, aprendeu pelo que sofreu. E nós também aprendemos isso todos os dias na nossa vida. Então não deixa de ser, não deixa de fazer porque é difícil, porque Jesus já me ensinou que é pelo que eu sofro é que eu aprendo. Aleluia. Agora veja bem, Romanos capítulo 8, versículo 32, que vai dizer algo interessante. Romanos 8, capítulo 32, capítulo 8, verso 32, que diz assim: aquele que não poupou nem o próprio filho. Quem que era o filho? De novo, quem era o filho? O que a Bíblia está falando que Deus não? Você acha que Deus vai poupar você no erro? Você acha que Ele vai te poupar no erro? Você acha? Você acha, Joaquim? Você acha, Zuleide? Você acha, Geraldo? Não. Se Ele não poupou nem Jesus. Você acha, Julinho? Você acha, Noraí? Não. Está escrito. Não estou inventando. Porque parece que tem crente que o Deus dele é um Deus babão. Hoje eu estou pregando duro, como diz o cuiabano.
aquele que não poupou nem o seu próprio filho, mas pelo contrário o entregou por todos. Conforte. Todos. Por todos. Por isso que ele não poupou, porque ele tinha um plano e ele precisava ser fiel nesse plano. Aí ele disse que não poupou o filho por causa da fidelidade ao plano. Amém ou não amém? Ser fiel ao plano de salvação foi imposto para você, porque Deus foi fiel ao plano, entregando o filho dele. Pelo contrário, entregou por todos nós. Como não nos dará também como ele todas as coisas? Próximo versículo, por favor. Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus, querido? Se Deus não poupou o teu filho, aleluia, ele também não poupará a mim e nem a nós. Mas ele está dizendo que para aquele que obedece a sua ordenança, a sua palavra e mantém na fidelidade, ele está dizendo: quem trará alguma acusação contra você que foi escolhido? Eu quero dizer para você que está dentro dessa igreja se sentindo desobediente, você é o escolhido para entrar nesse plano. Por favor, entenda isso, querido. Por favor, entenda isso. Quem é que vai trazer alguma acusação contra o escolhido? Você é escolhido. Aceite isso. Aceite isso, irmão Gil, custa o que custar. Não deixe isso escapar das tuas mãos, querido, porque é a única oportunidade que temos. É Deus quem nos justificará. Deus, então, depois que executou todo o plano em Jesus Cristo, o justificou, dizendo que a ele foi dado o nome sobre todos os nomes. Versículo próximo, querido, por favor. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, e qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Você sabe por que Jesus morreu e ressuscitou hoje, como nós comemoramos, né? Para estar à destra e à direita, dizendo: Pai, ele é desobediente, mas ele está sendo ensinado a obedecer. Pai, ele está perdido, mas ele vai ser achado. Ele está lá ouvindo aquela palavra, porque isso aqui está no memorial diante de Deus, com o objetivo, aleluia, da palavra de Deus, que vai te gerar numa nova criatura, no próprio Filho de Deus, no herdeiro de Deus, no co-herdeiro de Cristo, para que no dia do arrebatamento você faça parte deste evento maravilhoso. Você sabe que Jesus, ele teve muitas oportunidades para rejeitar o plano. Que Jesus teve muita oportunidade, Hamilton, para recusar. Talvez ele poderia perguntar: que valor eu vou ter? Que valor o Arício vai me dar por eu morrer no lugar dele? Que valor a essa igreja ia dar para Jesus? Talvez eu pergunto: que valor eu dou para Jesus pela morte? Só de congregar 2 dias na igreja eu já acho demais. Só de orar 10 minutos eu já acho que é demais. Talvez Jesus sabia disso, Miguel. Ele sabia que nós seríamos uma igreja difícil, que não daria muita importância para quem ele foi. E o nosso objetivo simplesmente era fazer o que queríamos. Ele podia ter dito assim: morrer por esse povo? Não, estou fora. Como também nós pensamos todas as vezes que fica difícil na vida. A primeira coisa não é abandonar o serviço, não é abandonar o emprego. A primeira coisa é abandonar a igreja, porque a igreja representa Deus na nossa vida.
Não vou mais para a igreja não. Parece que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Tem que parar de rezar então, orar. Não é assim? E é assim, quanto mais o crente ora, mais dificuldade ele encontra. Se tem um demônio de pé, quando ele ora um pouco mais, levanta mais um, mas é para cair. Por um caminho ele vem, mas por 7 ele vai fugir. Diz a palavra de Deus. Aleluia. Nós já cantamos aqui dizendo: vosso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus, ele nos fortalece. Vamos lá para o texto ainda, querido, não finalizei aqui. Aleluia. Já vou terminar, irmãos. Só mais um pouquinho. 32. Não, pera lá. 34 você está, né? 35, por favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Esse amor demonstrado de Deus para com teu Filho. Amor demonstrado em Jesus. Aleluia. Aí vem a pergunta para mim e para você: quem vai me separar desse amor? A tribulação. Não, está muito difícil, eu vou parar. Tudo bem. Você está fora você está na estatística de alguém que vai se separar de Jesus por causa da tribulação, da dificuldade. Ou a angústia, estou angustiado por causa das tarefas. A perseguição, pastor. Depois eu comecei a pregar. Se levanta fulano, levanta ciclano. Porque assim, quando você começa a destacar no ministério, você pode esperar. O dia que você começar a pregar, ser um pregador de nome dentro dessa cidade, te espera. Porque aqueles invejosos que queriam estar no teu lugar vai te ensar bastante. O invejoso é assim. Ele não consegue ser o que você é. Ele gostaria de estar no lugar que você está, mas o preço que é para pagar para estar no teu lugar, ele não quer pagar. O que separa essa igreja então desse amor? A perseguição. Está sendo perseguido, vai parar por isso? Não, pastor, está sendo perseguido. A palavra de Deus diz que bem-aventurado é os que são perseguidos pelo Evangelho, por causa do Evangelho. A fome, a privação, o perigo, a espada. O que está te separando? O que está te impedindo? O que está te tirando da comunhão? Posterior, 36. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Pula lá, por favor. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Mais um, por favor, mais um, 38. Pois tenho certeza que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, aleluia, nem poderes, 39, por favor, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Levanta essa tua cabeça, joga esta frouxidão do lado e vamos, porque salvo é só para os corajosos. Os medrosos vão voltar, os corajosos vão impor a espada e dizer: nós vamos no nome do Senhor. Você sabe que por Deus não poupar ao seu filho. E eu estava lendo um texto que o próprio Jesus faz um pedido, ou ele faz um clamor. Mateus capítulo 27, 46. Para nós, agora não é fake news não, agora é para acabar. Deixa eu conferir. 27, 46.
Isso aqui é muito forte, querido. Por volta da hora 9, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste? Você sabe que Jesus reclama dessa separação, porque aqui Jesus se sentiu separado de Deus. Ramira, a fidelidade de Deus, ela foi tão grande, Amanda, que teve um momento que houve separação entre Deus e Jesus. Por isso que ele reclama. Ele sentiu abandonado, só. Sabe por quê? Nilson, porque lá em Isaías 59, se eu não estou enganado, diz assim, que os nossos pecados fazem o quê? Separação entre nós e o próprio Deus. E o que Jesus levou sobre ele? Os nossos pecados. Está vendo por que Jesus sentiu longe de Deus? Porque nele, irmã Tânia, estava o meu pecado, o seu, o dela, o nosso. Pastor Isabel, e Deus olhar para isso e permanecer fiel a um plano, permanecer fiel a um projeto de salvação. Aleluia. E os nossos pecados fez Jesus se sentir distante, separado, porque o pecado faz separação, o pecado faz divisão, e Jesus se sentiu abandonado, dividido, por causa do nosso pecado. Mas aí observamos que ao mesmo tempo que a desobediência gera morte, a obediência gera vida. E Jesus obedeceu até a morte, morte de cruz. E aí a Bíblia diz que ele aniquilou o pecado sobre ele. É como se Deus, irmão Gil, olhasse para Jesus e não vesse Jesus. Sabe o que Deus olhava para Jesus e via? Sabe o que? A podridão do mundo. Sabe o que Deus olhava para Jesus, Ramiro, e via? A desgraça desse mundo sobre ele, a podridão, o pecado, o mau cheiro, a carniça do pecado sobre Jesus. Era a única maneira de Deus aniquilar o pecado, para que a igreja pudesse um dia chegar diante de Deus perdoada. Agora a igreja está fazendo pouco caso. Agora a igreja está servindo a esse Deus que montou todo esse plano, servindo de qualquer maneira, de qualquer jeito. Deus aniquilou o pecado sobre o seu filho, para não aniquilar em mim, em você, Ramira, em nós, na igreja. A igreja não suportaria, nós não suportaríamos. Por isso que João descreveu, quando batizava, ele diz: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O pecado que estava sobre nós, ele levou sobre ele. Pelas suas pisaduras eu sou sarado hoje, Júlia. Eu sou sarado pelas suas pisaduras. Por isso que quando Deus nos chama atenção, querido, não é porque Ele quer ser um Deus radical. Ele quer que nós entendamos o plano de salvação. E Jesus sofreu todo o sofrimento possível, abandonado,
e morto com morte de cruz, como está aqui nesse papel. O pecado da igreja pago lá na cruz, pago. Qual que é a dificuldade de abandonar esse pecado? Qual que é a dificuldade de levar para os pés de Jesus? As transgressões, pago. A vergonha, pago. As mágoas, pago. O medo também está pago. Ele pagou toda dívida, levou sobre si e aniquilou sobre ele. E a ira de Deus, porque Deus não odeia o pecador. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas odeia, abomina o pecado. Você sabe por que Jesus foi fulminado lá? Por causa disso. Porque quando Jesus olhava, Jean, quando Deus olhava para Jesus, não via outra coisa, não via o Filho, via o pecado, porque Ele levou sobre Ele os nossos pecados. Quem sabe a partir de hoje nós possamos olhar para Jesus de forma diferente. Jesus não quer que nós sejamos meramente um frequentador de culto, queridos. Jesus quer que eu saiba de fato o significado da sua morte e o porquê que Ele morreu, por um projeto de me levar para lá. Aonde eu estiver, vós estarás comigo. Capítulo 14 do Evangelho de João. Não turbe o teu coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu não vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, porque ele já foi, né? Já não está mais aqui, né? Deixa eu ver se ele está aqui. Está não. Só o lenço. Não está mais aqui. Ressuscitou. Porque se ele tivesse aqui, a igreja estava fadada ao fracasso. Seria como qualquer outro Deus, morreu e permanece sepultado. Mas o meu e o seu não. Morreu, foi posto no sepulcro, mas no terceiro dia ressuscitou. Vamos ficar de pé, queridos, por favor.